O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota com um colete de um simples funcionário qualquer. Ele aborda a mulher perguntando como ela vai, mas a moça já vai dizendo que não está interessada. A garota continua andando e Kilo pergunta se ela não tem tempo para conversar com ele, mas ela responde que não. O YouTube então aceita o não da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. A garota então, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Ela pergunta se aquele é mesmo o carro dele e o rapaz confirma que sim. A garota então fica surpresa e Kilo então fala para ela tomar cuidado para não arranhar o seu carro. A garota então fala que não faria isso e diz que foi rude da parte do rapaz. Ele então diz para ela que ela também foi rude com ele da mesma maneira. Ela então muda de assunto e pergunta se poderia tirar umas fotos dela na frente do carro de Kilo. Ele então fala que tudo bem e pergunta o nome dela. Ela então fala seu nome, que é Marcela. Eles então se apresentam e Kilo diz que é um prazer conhecê-la e fala que vai tirar as fotos para ela. Ele então se levanta e leva a garota na frente do carro para tirar as fotos e ela fica toda animada. Em seguida, eles vão para frente do carro para tirar as fotos. Kilo então começa a tirar algumas fotos da mulher e elogia ela várias vezes. E então, após uma sessão de fotos, o rapaz devolve o celular para a garota e vai em direção ao seu glorioso carro e diz que não irá segurá-la mais e que ele já está indo embora. A mulher então fala para o rapaz não ir e pede para dar uma volta com ele, mas o YouTube a questiona dizendo que ela não tinha dado atenção para ele. A moça então fala que é para ele esquecer isso e novamente pede para dar uma volta no carro dele. Kilo então pensa um pouco, mas logo aceita e fala para ela entrar no Corvette. A garota entra sem pensar duas vezes e vamos ver até onde que isso vai chegar. E então, após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta um pouco sobre ela. Kilo então pergunta de onde ela é e ela diz que nasceu em Santo Antônio. O YouTube então pede para a garota passar o seu número para ele. A garota então pega o celular do rapaz e coloca o seu número. Kilo pergunta aonde a moça estava indo quando ele a abordou e ela diz que ela iria encontrar com algumas amigas para almoçarem. O YouTube então desce do carro e pede a garota para descer também, e ela não entende muito, mas desce com ele. O rapaz então diz que a conversa entre os dois para por ali, porque não faz sentido, porque ela só está conversando com ele por causa do seu Corvette. A garota tenta se explicar, mas o YouTube fala que tem o número dela e depois eles podem conversar melhor. E diz para ela que ela pode encontrar os seus amigos, que ele não irá mais segurá-la. A mulher então fala que seus amigos poderiam esperar, mas Kilo diz para a moça que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não quer mais nada com ela. A garota então sai achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do YouTuber. O vídeo começa com o Nae chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando o nome dela e pergunta como ela está. Ela então diz que não tem interesse e fala para o rapaz não incomodá-la. O YouTuber então diz que apenas estava tentando conhecê-la e novamente pergunta o nome dela. A garota diz que ele não precisa saber o seu nome e fala que não tem interesse em conhecê-lo. Então, Nae pergunta se pelo menos poderia pegar o número dela. Mas a mulher diz que não e fala para ele não incomodá-la mais. O YouTube então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, volta na mesma hora para conversar com ele. Ela pergunta se aquele carro é mesmo do rapaz e ele diz que sim, que aquele é um dos seus carros. A garota pergunta o que Nae iria fazer e o rapaz fala que estava procurando fazer novas amizades e conhecer novos lugares. A moça então fala para ele que ela pode apresentar alguns lugares para ele, mas Nae logo a questiona, dizendo que antes ela tinha sido muito rude com ele e nem queria nem olhar para a cara dele. Mas a garota então fala que é porque ela não sabia que ele tinha um carro igual a esse.
Eles conversam um pouco e Naya então desce do carro. Ele pergunta para a mulher o seu nome e ela diz que o seu nome é Briane. O rapaz fala que seu nome é Naya e diz que é um prazer conhecê-la. O YouTube pergunta de onde a garota é e ela diz que é de Austin. O rapaz pergunta para ela quanto tempo ela mora ali naquela cidade e a moça diz que mais ou menos 1 ano. Naya então pergunta para onde ela estava indo quando ele falou com ela e ela fala para ele que estava indo para a academia. O YouTube então pergunta se a mulher está namorando e a mulher diz que não, que ela está solteira há bastante tempo. Naya pergunta qual o tipo de cara que ela gosta e ela responde dizendo que gosta de caras como ele com carros de luxos. O rapaz então muda de assunto e elogia a garota dizendo que ela é muito linda. A garota agradece e, aproveitando, pede para o rapaz para dar uma volta no seu carro de luxo, na sua Lamborghini. Ele pergunta se ela não irá se atrasar para a academia, mas a mulher fala que não e diz que pode chegar lá em qualquer horário. Naya então fala que tudo bem e pede para ela dar uma voltinha para ele. A moça faz tudo o que o rapaz pediu, então ele chama ela para poder entrar no carro com ele. E como a mágica já está feita, a garota entra sem pensar 2 vezes, achando que irá se dar bem com o YouTube. Após eles entrarem, o rapaz pergunta com o que a moça trabalha. E ela diz para ele que trabalha em casa, em seu celular, e que no seu tempo livre gosta de sair para conhecer novos lugares. O YouTube então pergunta o porquê dela ter voltado para conversar com ele quando viu o seu carro. E ela então disfarça, dizendo que se arrependeu de não ter dado uma chance para ele. Naya então conta sua história para a mulher. Ele diz que sua esposa a abandonou quando suas condições não eram boas e após isso ficou anos conquistando tudo que ele tem e queria uma pessoa para aproveitar com ele, mas que não poderá ser ela, pois ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. Ele pede para a mulher descer do seu carro e ela desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do Naya. O vídeo começa com o Damon abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e pergunta se ela não viu um cachorrinho por aí. E fala que é um cachorrinho bem pequeno e antes da mulher responder, ele pergunta também qual é o nome dela. A mulher já dá um fora nele dizendo que ela é casada. O YouTube então pergunta se ela é fiel ao seu casamento. E ela responde que claro que sim. Ele então fala que só está tentando ser simpático e conversar com ela e pede para pegar o número dela, mas ela responde que ele é muito velho para ela e fala para ele ir embora. Ele então pergunta quantos anos ela tem e ela responde que não é da conta dele e pede para ele cair fora. O YouTube pergunta por que ela está sendo tão mal com ele e ela fala para ele se tocar que ele não tem nenhuma chance. Ele então caminha até o seu carro de luxo. A mulher, quando vê, fica doida e vem na mesma hora perguntando para ele se o carro é dele. Em seguida, ela se apresenta para ele e pergunta o nome dele. O YouTuber fala para ela que ele não envolve com mulher casada. Ela então responde para ele que ela está solteira e que não tem nenhum compromisso. Ele então questiona porque ela disse que estava casada e ela fala que só estava brincando com ele. Em seguida, ele pede para ela dar uma voltinha para mostrar a sua beleza e a mulher faz tudo do jeito que ele pediu. Eles conversam sobre relacionamento e o Damon pergunta para ela o que ela vai fazer agora. E ela responde que nada demais. Ele pergunta se ela já andou num carro desse alguma vez e ela responde que não. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro. E vamos ver o que isso vai dar. Se ele vai mandar descer do carro ou vai levar ela para casa. Dentro do carro, ele fala que não estava procurando nenhum cachorro e que somente viu ela de longe e queria puxar papo com ela. E fala que achou ela muito linda e ela agradece o elogio. Em seguida, ele pergunta se ela é mesmo casada porque ele não quer arrumar problema. Ela fala que está quase terminando, mas que isso não é nenhum problema. Damon então pergunta o que ela gosta de fazer.
E ela responde que se ele quiser ter um relacionamento com ela, ele vai ter que gastar mais de $500 com ela por dia, para ir em restaurantes chiques, fazer o cabelo, unhas e etc. Em seguida, ele fala que ela é muito interesseira e que ela só quer ficar com ele por causa do dinheiro. Ele então fala que não vai rolar nada deles continuarem se conhecendo e pede para ela descer do carro. Ela fala que não é interesseira e só achou o carro dele muito bom. O YouTuber fala que ela já ficou muito tempo em seu carro e pede para ela descer. Ela desce do carro achando ruim, mas acabou se dando mal. O vídeo começa com Kylie, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda!" Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kylie caminha na direção da sua McLaren, mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kylie responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kylie então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kylie fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kaylee então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele e pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele e o mesmo responde que nunca disse que não era dele, mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kaylee fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa e pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem ia voltar para falar com ele e que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kaylee. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda moça, fala seu nome e se apresenta para ela. Ela fala para ele que se chama Malícia e London fala que é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é. E ela fala que não é da cidade, mas que não pode falar agora porque ela está com muita pressa. London então dá em cima dela e convida ela para sair hoje com ele ou quem sabe outro dia. Ela responde que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ele perder o seu tempo. London então fala que tudo bem e abre a porta do Corvette e não demora muito para a mulher demonstrar interesse no carro de London. Em seguida, ela vem perguntando se o carro é realmente dele.
London fala que sim e pergunta por que ela voltou. Ela pede desculpas e fala que não queria ser grosseira com ele. London então fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e não quer fazer ela perder o seu tempo. Ela responde que achou que ele era um cara comum, mas que viu que ele faz sim o tipo dela porque ele é um cara bem-sucedido. London então fala que ele está querendo almoçar agora porque ele está com muita fome e pergunta se ela aceita vir almoçar com ele. A garota aceita seu convite e entra no Corvette com London, achando que encontrou seu príncipe encantado. E vamos ver se o London vai levar para casa ou vai mandar ela descer do carro. Dentro do carro, o London pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela responde que ficou com medo do jeito que ele a abordou. Ele então fala que só fez um elogio e não disse nada demais. Ela então fala que isso agora é passado e o que importa é que ela quer conhecê-lo melhor. Papo vai, papo vem e o YouTube pergunta se ela está solteira ou se ela tem algum lance agora. Ela responde que não, que ela está bem solteira e fala que está na pista para se misturar. Nesse momento, a mulher começa a ficar falando várias vezes que o London tem dinheiro e quer ir ao shopping para fazer compras, mas o London acha ruim e a questiona dizendo que ele ainda não tem nada com ela, mas a mulher acha ruim e fala que ele tem muito dinheiro. London então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e que ele não vai pagar nada para ela. E manda ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim, mas acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Naya que vai chavecar essa garota com sua Lamborghini. Ele aborda ela e pergunta se ela tá bem e qual o seu nome. E ela responde que ela está bem, mas não aperta a mão dele e deixa Naya no vácuo. Em seguida, Naya pergunta por que ela está agindo assim com ele. Ela fala que é porque ela não o conhece. Ele então fala que ela poderia pelo menos apertar sua mão, porém ela fala que é melhor não. Naya então caminha até sua Lamborghini e é aí que a mágica acontece. A mulher vem atrás dele perguntando se o carro é dele e se apresenta para ele. Em seguida, Naya pergunta por que agora ela quis apertar sua mão. Ela responde que agora quer conhecê-lo melhor. O YouTuber fala que ela disse que tinha namorado e diz a ela que ele não quer atrapalhar o seu relacionamento. Ela responde que não tem namorado e disse aquilo pra ele porque estava com muita pressa. Em seguida, ele fala que vai tirar uma foto pra ela do lado da sua Lamborghini. Ela fica toda felizinha e pede pra ele caprichar na foto. O YouTube tira a foto pra ela e fala que ficou perfeita. A seguir, ele chama ela para entrar no carro com ele para eles darem uma volta. Ela entra na Lamborghini achando que achou seu príncipe encantado e vamos ver o que isso vai dar. Papo vai, papo vem e Naya fala que gostou dela e queria que ela fosse sua namorada e pergunta se ela namoraria com ele. Ela responde que aceita ser sua namorada, mas ele teria que bancar os gostos dela. Naya fala que está tudo bem. Em seguida, ele chama ela para descer do carro e fala que quer que ela dê uma voltinha para ele lá fora do carro. Ela desce do carro e faz do jeito que ele disse e dá um 360.
o YouTube então elogia ela e fala que ela tem um corpo muito lindo. Então Naya chama ela para entrar no carro novamente. Porém, dessa vez ele tranca a porta do carro e não deixa ela entrar. E depois de alguns segundos, ele acelera sua gloriosa Lamborghini e diz para ela tchau tchau, garimpeira de ouro. E ela acaba ficando ali sozinha. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então, ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa. Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel dentro da sua Lamborghini até que passa uma bela loira e Joel aborda ela chamando para vir até ele. Joel pergunta para ela de onde ela é e a garota responde que é da Austrália. Ele pergunta como é lá na Austrália e ela fala que lá é muito quente. Então ele pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo visitar uma amiga. Em seguida, Joel fala que o pessoal da Austrália deve comer bem e deve fazer academia, porque ela tem um corpo muito bonito e elogia a garota. A seguir, Joel pergunta se ela tem um namorado ou um homem. Ela demora para responder, mas fala que não. Então Joel fala: deixe-me falar na minha gíria. Há quanto tempo você está na cidade e por que você não tem um namorado? A garota o responde que está na cidade desde terça-feira e fala que terminou seu namoro já tem uns 6 meses. Em seguida, Joel pergunta o seu nome e ela fala que se chama Shelby. Então Joel se apresenta para ela.
Em seguida, ela fala que gosta de tirar fotos, então Joel a chama na frente do carro e fala que ela pode tirar fotos com sua Lamborghini. E ela pergunta se Joel vai tirar as fotos para ela, e Joel fala que é claro que os americanos são todos gente boas. Joel fala que nunca falou com uma australiana e fala que gostou dela e que ela é muito linda e pede para pegar o telefone dela, e a garota, muito simpática, acaba passando o contato para ele. Em seguida, Joel fala que está com fome e chama ela para sair para comer alguma coisa. E a garota aceita o convite de Joel e ele chama ela para entrar na super máquina. Em seguida, quando a mulher estava curtindo a Lamborghini, chega o verdadeiro dono do carro e fala para Joel que quer as chaves do carro porque ele precisa sair agora. E manda a garota sair do carro e fala para Joel que já era para ele ter devolvido o carro há muito tempo. Joel fala que ia devolver o carro assim que ele saísse com a garota. Então o dono do carro fala que não vai mais emprestar o carro para Joel e arranca a Lamborghini. E nem precisa dizer que o clima ficou muito tenso. Então Joel fala que aquele era o seu chefe e que aquele carro era dele. Joel fala que gostou dela e achou ela linda e achou que o carro poderia ajudá-lo e queria impressioná-la, mas que ainda está afim dela. A garota fala que não tem nenhum problema, que está tudo bem. Ela fala que o carro era legal, mas não faz diferença para ela. A seguir, Joel explica para ela, mostra a câmera e fala que estava fazendo um experimento social que ele está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ele faz vídeos para saber se a mulher vai ser uma Gold Digger, mas que ela passou no teste e que ela foi muito doce com ele e que ele gostou muito dela. Então Joel pede seus seguidores para segui-la no Instagram, já que ela passou no teste. E Joel termina o vídeo falando que vai fazer um convite para a garota para ela ir com ele para a casa de Joel. E Joel acabou mesmo levando ela para casa porque ele postou um vídeo novo com ela em sua casa. O vídeo começa com Nair, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa linda garota e diz que ela fica muito linda com roupa preta. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai. E ela responde que está indo embora para sua casa. Nair então se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. E a garota fala que se chama Keila. O youtuber então fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela conhece algum. Ela então fala que pode indicar para ele alguns bons restaurantes. Em seguida, Nair pergunta para ela se ela tem namorado. A garota responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que uma garota linda igual a ela ainda não tem um namorado. Ela responde que é porque ela está focando em seus estudos e que não está procurando um namorado agora. O youtuber fala que ela é muito linda e que ela deve fazer muito sucesso com os homens. Ela confirma que sim. O youtuber então pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que não entra em carro de desconhecidos, porém Nair insiste e fala que ela já viu que ele é gente boa. E ela responde que tudo bem. Então ele chama ela para vir com ele até o seu carro. E quando ela vê a Lamborghini de Nair, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, o Nair fala que ela está vestindo muito bem, apesar de não querer arrumar um namorado. Ela responde que está se vestindo normal.
Ele pergunta o que ela ia fazer agora em sua casa. A garota fala que ia tomar um banho e mais tarde ia sair com suas amigas. O youtuber então pergunta se ela pode cancelar os seus planos para eles passarem a tarde juntos. E ela acaba aceitando o pedido de Nair. Depois de alguns minutos de conversa dentro do carro, ele para o carro e fala que precisa dizer a verdade para ela. Os dois descem do carro e Nair fala para ela que está fazendo uma pegadinha para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele então fala que ela passou no teste e foi muito gentil com ele e que ela não é uma garimpeira de ouro e chama ela para eles irem num restaurante para almoçarem juntos. E dessa vez a garota passou no teste. O vídeo começa com o youtuber Cleaver abordando essa loira em uma calçada. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela fala que está treinando para a maratona. Em seguida, Cleaver se apresenta para ela. Ela então pergunta se a Ferrari é dele. O youtuber responde que sim, que comprou há poucos dias. Ela fala que vermelho é a cor preferida dela e elogia o carro dele. Em seguida, ela começa a dar em cima dele, perguntando se ele tem namorada, e ele responde que não. A seguir, chega outra garota e começa a conversar com Cleaver também e se apresenta para ele. Ele pergunta se elas são irmãs e elas respondem que sim. Na sequência, Cleaver pergunta o que elas vão fazer agora, e a garota responde que elas poderiam dar uma volta com ele de Ferrari. Ele fala que seria ótimo e pergunta o que mais elas querem fazer, e elas respondem que querem ir no shopping para fazer compras e ir a um bom restaurante. Cleaver então pergunta se elas estão solteiras e fala que não quer arrumar problemas. As duas garotas falam que estão muito solteiras e estão na pista para negócio. Cleaver então fala que achou as duas muito lindas e que gostaria de sair com elas. Elas falam que ele vai gostar de sair com elas, porém elas têm gostos muito caros e que ele vai ter que bancar as despesas delas. O youtuber fala que isso não é um problema e que ele vai pagar tudo que precisar. Em seguida, ele chama elas para entrarem no carro com ele, e na mesma hora elas entram sem pensar duas vezes. Ele então pergunta onde elas querem ir com ele, e a garota de rosa fala que querem ir direto para o shopping porque precisam fazer compras. Ele pergunta se elas não querem ir para a cobertura que ele tem aqui no centro da cidade. Elas falam que não, que primeiro querem ir no shopping. Cleaver diz que tudo bem e dá uma arrancada com a Ferrari e pergunta se elas estão ouvindo esse alarme. Elas perguntam se não fecharam a porta direito. Cleaver então fala que esse é um alerta de garimpeiras de ouro gêmeas e fala que não quer mais sair com elas e manda elas descerem do carro. Elas descem do carro achando ruim e falam que ele é um babaca, mas no fim acabam sendo rejeitadas pelo Cleaver. O vídeo começa com Frank, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pede licença e fala que gosta do jeito que ela olhou para ele. Então ele fala que é um cavaleiro e pergunta se pode abastecer o carro para ela. A garota fala que sim, mas que ela não tem dinheiro para dar para ele. O youtuber fala que só está tentando fazer uma gentileza para ela. Em seguida, o youtuber pergunta quanto tempo ela mora aqui na cidade. Ela fala que já há mais de 6 anos.
Frank então fala que ele é de Detroit e está aqui em Houston há poucos dias e que ele está tentando fazer novas amizades, e diz a ela que gostou dela e que achou ela muito linda. Frank então pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela já está quase noiva. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não tem nenhuma chance disso acontecer. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Frank então fala que tudo bem, a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do YouTuber, não demora muito para ela mudar de ideia e ir atrás dele. Então, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro assim. Frank fala com ela que ele é um digital influencer e que ele é muito famoso nas redes sociais. Frank então pergunta por que ela veio falar com ele, sendo que ela nem queria passar seu número. Ela fala que pensou melhor e que ele pode pegar o seu telefone. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta por que ela está dentro do carro com ele, sendo que ela está quase noiva. Ela fala que pode ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Frank então fala que precisa dizer algo para ela. Então, ele fala que está fazendo um teste para pegar a garimpeira de ouro e que ela não passou no seu teste, porque no início ela não queria nada com ele e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Frank. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta onde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele.
Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O YouTuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do YouTuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com o Nair que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa mulher e pergunta o nome dela. Em seguida se apresenta e fala que se chama Nair. Ele pergunta de onde ela estava vindo e ela responde que estava vindo da academia e que gosta muito de fazer atividades físicas.
Naya então fala que ela está com o corpo em forma e elogia ela dizendo que ela tá muito linda. Ele também elogia as tatuagens dela e fala que gostou também. A garota agradece os seus elogios. Em seguida, ele pergunta de onde ela é e ela responde que ela é de Houston. Naya fala que ele gosta muito de Houston e pergunta se ela pretende ficar na cidade. Ela então responde que sim. Ele pergunta se ela tem Instagram. Ela fala que sim e passa o Instagram para ele. Ele começa a ver as fotos dela e fala que está gostando muito. E fala que ela fica muito bem nas fotos. Na sequência, ele pergunta se ela tem algum compromisso agora. Ela fala que não, que ela só estava indo para casa. O youtuber pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele então fala que está surpreso por ela não ter namorado, já que ela é muito linda. Ela fala que não está focando em namorado agora. Naya então pergunta se ela não quer conversar com ele dentro do carro porque ela é mais confortável. Ela fala que pode ser. Então eles vão caminhando até a Lamborghini e a garota fica surpresa em ver que ele possui uma Lamborghini e fala que o carro dele é muito bonito. Dentro do carro, o Naya fala que trabalha com imóveis e investe em criptomoedas e fala que ganha muito dinheiro e deixa ainda a moça mais impressionada. Ela então fala que ela trabalha com seguros. Em seguida, ele fala que precisa dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro. Ele então fala que ele é um youtuber e mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal. Ele então diz que ela passou no teste e não foi interesseira, e que ela foi muito simpática com ele. Ela fica surpresa e fala que já viu esses vídeos no YouTube, mas que não imaginava que ia acontecer com ela. Naya fala que ela é um exemplo de mulher. Ele então termina o vídeo dando uma volta com ela em sua Lamborghini. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele aborda a garota e pergunta o nome dela, mas a mulher fala que ela está fazendo algo importante e pergunta o que ele quer. London então pega na mão dela e se apresenta para ela. Ela então fala que ele está sendo impetulante e fala que está óbvio que ela não quer falar com ele. London fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer. Ele então pergunta se não pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, mas a mulher fala que tem namorado e manda ele ir embora. London então aceita a grosseria e caminha até o seu Corvette. E na hora que a mulher vê o Corvette de London, é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro de London e vai atrás dele, pedindo desculpas por ter sido rude com ele. Ela então pergunta se o carro é dele. London fala que sim e que ele tem as chaves do carro. A mulher pergunta o que ele queria com ela. London fala que queria conversar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela fala que isso foi antes dela ver que ele estava dirigindo um Corvette. London fala que agora ele está indo embora. A mulher pede desculpas novamente e fala que achou que ele era um cara aleatório. London então fala que tudo bem e que aceita as desculpas dela. Ele fala que está tentando achar um bom lugar para beber e convida ela para vir procurar com ele. Ela na mesma hora fala que sim e sugere um lugar na cidade para eles irem para lá. Então ele pede para ela entrar no Corvette. A mulher não perde tempo e entra no carro achando que vai se dar bem com London.
Mas mal sabe ela que o London não aceita desaforo. Dentro do carro, ele fala que não gostou dela ter tratado ele daquele jeito e que percebeu que o interesse maior dela é no carro dele. Ela fala que não vai mentir que o carro ajudou bastante. London então fala que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. Ele fala que pensou melhor e que não vai mais querer sair para beber com ela. E fala para ela pensar melhor nas suas atitudes e que ela já ficou muito tempo no carro dele. Ele então pede para ela descer do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando para o seu canal no YouTube e fala que ela não passou no teste. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então, Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone.
Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele. Elas o respondem que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem, porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Frank, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele pede licença e fala que gosta do jeito que ela olhou para ele. Então, ele fala que é um cavaleiro e pergunta se pode abastecer o carro para ela. A garota fala que sim, mas que ela não tem dinheiro para dar para ele. O YouTuber fala que só está tentando fazer uma gentileza para ela. Em seguida, o YouTube pergunta quanto tempo ela mora aqui na cidade. Ela fala que já há mais de 6 anos. Frank então fala que ele é de Detroit e está aqui em Houston há poucos dias e que ele está tentando fazer novas amizades. E diz a ela que gostou dela e que achou ela muito linda. Frank então pergunta se ela tem namorado. Ela responde que sim, que ela já está quase noiva. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela fala que não tem nenhuma chance disso acontecer. Ele então pergunta se pode pegar o Instagram dela, mas ela fala que é melhor não, porque ela não o conhece. Frank então fala que tudo bem, a deseja um bom dia e vai em direção à sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do YouTube, não demora muito para ela mudar de ideia e ir atrás dele.
Então, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro assim. Frank fala com ela que ele é um digital influencer e que ele é muito famoso nas redes sociais. Frank então pergunta por que ela veio falar com ele, sendo que ela nem queria passar seu número. Ela fala que pensou melhor e que ele pode pegar o seu telefone. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro com ele. Dentro do carro, ele pergunta por que ela está dentro do carro com ele, sendo que ela está quase noiva. Ela fala que pode ser um segredinho deles e que o namorado dela não precisa ficar sabendo. Frank então fala que precisa dizer algo para ela. Então, ele fala que está fazendo um teste para pegar a garimpeira de ouro e que ela não passou no seu teste, porque no início ela não queria nada com ele e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Frank. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do youtuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do youtuber, ela pergunta com que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Naya fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura.
Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa mulher e pergunta como ela está, e depois dela falar que está bem, ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate e é um prazer conhecê-la. Em seguida, ele pergunta para onde ela vai e ela responde que está indo pegar o seu carro. Nate então fala para ela que ele mudou para a cidade faz pouco tempo e está tentando encontrar alguns lugares. O youtuber pergunta a ela se ela não quer vir com ele para lhe ajudar a achar um bom restaurante, mas ela fala para ele que isso não a interessa e que ela está com pressa e precisa ir embora. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela fala que ele é muito baixo e não faz o tipo dela. Ele então a deseja um bom dia e abre a porta da sua Ferrari, mas não demora muito para ela voltar atrás dele quando vê a nave do youtuber e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate confirma que o carro é dele, e ela fala que agora eles podem conversar e Nate pede para ela dar a volta no carro. Então, ele pergunta se ela está mesmo indo para o seu carro. Em seguida, ele pede para pegar o número dela, e dessa vez a mulher já nem parece mais a mesma de antes, e passa o número para ele na maior facilidade. Então, ela fala que estava indo sim para o seu carro. Nate então pergunta se ela tem algum namorado, e ela fala que não, que ela está muito solteira. Então, sem muita enrolação, ele chama ela para entrar no carro com ele. Ela entra no carro achando que achou seu príncipe encantado e um cara rico, mas vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele fala que antes ele não estava sentindo a energia dela e agora ele está sentindo sua vibração. Então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e vir atrás dele porque ela já estava indo embora. Ela responde que quando viu ele entrar no carro, ela viu algo de especial nele que chamou sua atenção. Nate então pergunta se ela mudou de ideia só por causa do carro. Ela fala que não, mas que o carro ajudou bastante. Então, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele mudou de ideia e não quer mais sair com ela. Ele fala que ela deveria pensar nas suas atitudes e pede para ela descer do seu carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate.